Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Também trabalho com radiestesia terapêutica, transformacional, mesas radiônicas, florais e muitas outras coisas que vocês vão encontrar lá na aba Serviços do meu site www.astrolumine.com.br. Lá tem tudo informado direitinho, os detalhes de cada serviço, quanto custa, quanto tempo leva. E aí, qualquer coisa, se vocês não tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Os contatos estão aqui abaixo, ok? Essa semana eu vou conduzir vocês aí para o céu que vai do dia 11 ao dia 17 de maio. A gente vem aí de uma lua minguando no signo de Aquário, né? E seguindo para uma lua nova no signo de Touro, que acontece aí no sábado, às 17 horas, no grau 25 e 57 desse signo determinado, às vezes meio cabeça dura, mas que tudo que ele constrói no devagar e sempre dele é com muita solidez, né? Com muita garra, né? Muita paciência. E essa lua que mingou aí no signo de Aquário, com o Sol já no signo de Touro, do fechamento da lunação ariana, vem pedindo para gente desapegar da ansiedade pelo futuro, porque a ansiedade pelo futuro, ela contamina os nossos resultados. O que é a ansiedade pelo futuro? É a gente querer ter garantias, né, através do controle, de que vamos ter os resultados que nós desejamos. E isso não é possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 segundos, daqui a 1 hora, daqui a amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Né? Então, a gente tem que saber se flexibilizar diante deste futuro que a gente quer construir, né? Sabendo se, vamos dizer assim, se reprogramar ou se regular diante de tudo que nos acontece, porque senão a gente vai sempre estar em um movimento de desestabilização, né? Sempre muito instável. Eu começo meu dia feliz, alegre, contente, e de repente eu recebo uma resposta atravessada ou uma negativa de alguém, e aí o meu mundo desmorona. Não pode, né? Então é para a gente ter. Aí eu já coloco o meu futuro em xeque, já não sei se eu vou conseguir fazer aquilo, se aquilo vai dar certo, eu já fico nervosa, já fico irritada. Quer dizer, e contamina tudo. Então, é um momento em que a gente precisa ter paciência, ter calma, confiar, soltar, né? Confiar mais no universo, confiar que os pontos se ligarão no futuro e saber lidar com um regulamento quase que automático com tudo aquilo que nos acontece, para que aquilo que nos acontece não nos desestabilize ao ponto de que a gente não consiga seguir adiante, paralise, né? Ou contamine a nossa energia. Como eu falei, eu trabalho com radiestesia terapêutica, com mesas radiônicas, a gente trabalha, eu vejo as energias, né, através do pêndulo e nas mesas das pessoas. E muitas vezes elas estão desequilibradas por uma desregulação. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que as contrariou. É importante compreender o porquê que aquilo está acontecendo, qual é a causa raiz daquilo, para você poder resolver aquela questão. E não simplesmente começar a se desesperar diante daquilo que acontece, que é o que foi a lua minguando no signo de Aquário, falou: não se desespere diante daquilo que te acontece. O futuro, ele vai acontecer e vai se desenrolar como ele tem que acontecer. Né? Não é você que vai determinar isso. Óbvio que você tem que fazer seu trabalho devagar e sempre, touro, né? Todo dia trabalhar, né, contribuir para que aquilo aconteça. Mas você também não pode querer essas garantias, porque é isso que cria ansiedade. E a ansiedade é um movimento contrário ao movimento que desestabiliza a busca pela prosperidade, pela felicidade, pelo par perfeito que a gente quer, né, pela profissão, pelo trabalho, dos sonhos. Né? Então a gente precisa, além de ter uma coerência entre mente e coração, né, saber pensar e sentir aquilo, a gente precisa querer aquilo de toda a nossa alma. Né? E às vezes a gente quer aquilo, mas esses medos, essas ansiedades atrapalham esse processo. E aí cria um movimento de desestabilização que a gente fica incoerente. Ou seja, meu coração teme porque pode ser arriscado, mas a minha mente deseja seguir adiante. E aí eu não consigo sair do lugar, porque o coração puxa para trás e a mente puxa para frente. E essa semana, que é uma semana praticamente toda de lua minguante, pede para a gente refletir sobre isso. Né? É uma semana, ela é importante para a gente fazer curas, né? É uma transição delicada dessa lua minguando no signo de Aquário para a lua no signo de touro, mas que essas curas, elas, apesar de elas serem bem, essa transição ser bem delicada, ela é profunda e bastante estratégica para a gente poder conseguir limpar esse terreno interno nosso de medos, inseguranças, até de incoerências entre o que eu sinto e o que eu penso, para seguir adiante plantando sementes novas de futuro com determinação para fazer e acontecer. Né? Porque afinal de contas é a finalização da lunação no signo de Áries, mas é o início da lunação no signo de Touro, que é a materialização,
né? A gente já vai entrar com o Sol no signo de Gêmeos, de materialização do quê? Dos meus planos, dos meus pensamentos, das minhas ideias, do que eu desejo. E a gente vai ter uma mente borbulhando de informações, de ideias, de insights que vão cair como um relâmpago na nossa cabeça e que a gente tem que aproveitar para absorver isso daí de uma forma muito focada e conseguir colocar isso no mundo, né? Transformando essas ideias, esses pensamentos, esses insights, esses planejamentos todos no mundo, plasmando isso na materialidade, transformando isso em realidade na lunação taurina. Então a ideia é essa, né? É limpar o que precisa ser limpo, se desapegar desses medos e também do controle para permitir mais a confiança de que aquilo vai acontecer de acordo com o que eu quero. Em vez de garantir, eu confio que vai acontecer. E aí o meu poder mental vai me ajudar a realizar aquilo da forma como eu desejo. Mas para isso é preciso soltar o controle, porque senão a gente vai contaminar todo esse processo com muita ansiedade. Entendeu? Então a gente vai encerrar ciclos nessa lua que mingua no signo de Aquário e iniciar o plantio consciente de um novo futuro aí, com muita determinação, com muita garra, que é a ideia do signo de Touro, né? Com muita fertilidade. A lua nova no signo de Touro é uma lua que fala de um terreno, porque é um signo de terra, é um solo muito fértil. O signo de Touro é fértil, né? Plantando tudo dá, mas tem que plantar. Tem que ter a coragem de plantar. Mas quando você planta, você coloca a sementinha, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você só pode dar o melhor de você para que aquilo seja da forma como você deseja. Mas se não for, saiba que tudo é perfeito como é e que a gente precisa saber lidar com as adversidades no caminho, porque às vezes vai ter ali uma chuva muito forte, ou então uma seca muito forte, né? Ou então um período de gestação daquela semente maior do que o esperado. Né? Então a gente precisa saber lidar com isso daí sem se desregular, sem se criar instabilidades interiores que vão contaminar todo o processo. Porque quando a gente se abre e aceita aquilo como parte do processo e acredita que como tudo é perfeito como é e que os pontos se ligarão no futuro, a gente confia que aquilo ali faz parte de algum tipo de processo que é para o nosso bem. Para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente não se precipite fazendo alguma coisa na hora errada. Né? Porque às vezes o negócio não vem na hora que a gente quer, porque ali não era o melhor momento. Eu não estava preparada para aquilo. Eu precisava me preparar mais para poder dar o melhor de mim, para poder brilhar mais. Então, às vezes, a gente fica meio pé da vida aí com a vida, né? Mas a gente precisa compreender como que esses movimentos funcionam para a gente poder ter mais tranquilidade, né? Lidar com a vida com maior tranquilidade, com mais paz. Tá? Para a gente poder seguir aí adiante, inclusive essas palavras, tranquilidade, paz, paciência, né? É tudo palavra do signo de Touro. Então, quando a lua minga no signo de Aquário, já prepara a gente para poder ter todas essas, vamos dizer assim, essas capacidades, essas potências, para a gente poder plantar essas sementes novas aí na alunação taurina. Né? Então, até sexta-feira, a gente vai estar no movimento de esvaziamento de todas essas coisas que estão poluindo o nosso terreno fértil, que a gente vai plantar nossas sementinhas lá no signo de Touro. Né? Então, para a gente poder se esvaziar disso daí, fazer uma reflexão, esvaziar internamente, é muito mais interno, são as influências internas que a gente precisa esvaziar, deixar ir, né? E revisar quais são os padrões que a gente precisa libertar gradualmente de estagnação para a gente poder seguir adiante plantando essas sementes aí, estagnação ligada ao medo, à insegurança, né, à necessidade de controle por medo do fracasso. Às vezes, como a gente veio aí da lua crescente no signo de Leão, o medo de ser julgado, né, de ser criticado pelo outro. Então a gente tem que levar todas essas ideias em consideração e refletir tudo que a gente viu aí, se vocês quiserem rever os vídeos anteriores das lunações das luas dentro da lunação ariana, é interessante para vocês entenderem o que a gente vai precisar refletir agora também, nesse momento de lua que mingua ainda no signo de Aquário até sexta-feira. Então, mas a gente também, como a gente está entrando nesse movimento taurino, a gente está saindo do movimento de impulso ariano, né? A gente precisa compreender que às vezes a gente precisa romper com certas coisas, mas não no impulso. Então a gente tem um tempo para refletir sobre essas coisas, né? Através da consciência. Né? É compreender onde que o apego ao que é conhecido a gente, ao que é cômodo, a famosa zona de conforto, tem limitado a nossa renovação da vida. Onde que a gente está se apegando aonde é seguro, que a gente acha que é seguro, mas é uma ilusão de segurança, né? E que a gente precisa fazer mudanças importantes para poder renovar o nosso futuro.
fazer diferente, não repetir o passado, né? Então a gente precisa reconhecer esses limites, né? Para a gente seguir adiante. E percebendo, fazendo isso gradativamente, com calma, com paciência, um pouquinho de cada vez, refletindo calmamente, percebendo quais são as inseguranças e curando essas feridas, a gente vai dizendo para o nosso corpo que evoluir, renovar, mudar, transformar é seguro, não é arriscado. Né? Dar esse passo adiante é seguro, não é arriscado. E quando eu faço isso, eu começo a alinhar, tirar esses medos, essas couraças que tem no meu coração, que estão me impedindo de se alinhar com aquilo que a minha mente deseja e que a minha alma já até pode ter conquistado. Né? Então, é importante que a gente perceba a profundidade da reflexão dessa lua minguante no signo de Aquário, mas mais importante de tudo, perceber onde que eu estou me apegando àquilo que me limita e também tendo essa necessidade de ter essas garantias sobre o futuro que cria essa ansiedade pelo futuro e contamina todo o processo, tá? Então, o corpo está precisando confiar mais. A gente precisa dizer para o nosso coração, confia, tá tudo bem. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer, tá tudo bem. Né? Mas eu preciso caminhar, eu preciso andar. Né? É preciso, nesse momento de touro, é muito necessário ter presença, ter ritmo, respeitar o ritmo das coisas, não se atropelar. Né? Então, a gente vai refletir nesse momento de lua minguando em aquário, onde que eu estou me atropelando, onde eu estou passando por cima das minhas, do meu ritmo, dos meus limites, né? E isso atrapalha também, porque eu estou indo além, e quando eu vou além, aí sim é arriscado. Além daquilo que eu consigo fazer. A gente tem que sempre ir adiante, ir além de nós mesmos, mas até onde a gente conhece, até onde é seguro. Né? Avançar para o desconhecido é uma coisa, mas avançar dentro do meu conhecido, daquilo que eu conheço de mim mesma, né? Percebendo os meus próprios limites, sim, porque senão eu vou acabar dando um passo maior do que a minha perna. Né? Então, a ansiedade, às vezes, por essa transformação, pode ser, às vezes, uma armadilha. Então, a gente precisa ficar ligado nisso aí, tá bom? A gente inicia a semana, vamos começar pelos aspectos agora. Dentro ainda da Lua minguando no signo de Aquário, no dia 13, o Júpiter em Câncer fazendo um sexto para Mercúrio no signo de Touro, a 1h43 da manhã. Então, a gente já desperta, né, com um grande letreiro no céu falando sobre ressignificação de passado, né? A, a percepção daí, porque Júpiter em Câncer ele amplia o nosso passado, Mercúrio em Touro fala de memórias muito profundas, né? Que eu tenho que me desapegar dessas ideias profundas, né? Dessas concepções às vezes que no presente não me trazem nada de bom. Então, é importante a gente perceber que a abundância de Júpiter em Câncer, porque ele está exaltado no signo de Câncer, reside também, quando ele faz esse aspecto com Mercúrio no signo de Touro, no desapego, né? No soltar, como eu falei, porque a gente precisa de garantias sobre o resultado, para a gente poder também se expandir, crescer, se desenvolver. A gente precisa soltar, porque senão aquilo vai limitar a gente. Né? O medo do futuro, a necessidade de controle para ter garantias, a ansiedade sobre o futuro limita. Né? E eu preciso soltar isso daí. Como é que eu solto? Confiando. Confiando que o que eu fiz foi o melhor, que tudo é perfeito como é de novo. Né? E, principalmente, um princípio da correspondência, né? Da ressonância, que fala que o que está fora é como o que está dentro. Então, se tá uma bagunça aqui dentro, se eu não consigo me organizar, porque eu estou entulhada de memórias que eu não ressignifico, que eu não, vamos dizer assim, que eu não reciclo, que eu não melhor, que eu não percebo que elas não fazem mais parte do meu presente, eu vou ter tudo isso no meu lado externo também aparecendo. Né? Então, é preciso a gente fazer essa limpeza interior justamente para a gente poder abrir esse espaço no nosso exterior para esse novo que está chegando aí. Então, é necessário desapegar desse peso, né, que prende a gente nesse passado, a gente se libertar. E como é que a gente vai se libertar disso? Ressignificando as memórias. Mas sempre lembrando de guardar a sabedoria que a gente traz lá do passado. Porque a gente aprendeu coisas de lá. Porque sempre que a gente fala de touro, né, a gente sempre fala de saber discernir aquilo que ainda tem valor, que é uma questão de Vênus, né? Vênus é a regente de touro. Então, perceber o que ainda tem valor para você. E também compreender o que já terminou seu ciclo. E o que já terminou o ciclo, deixa ir.
Se não, fica igual aqueles acumuladores de casa, que fica guardando um monte de coisa. Ah, vai que eu preciso. Você já não precisa mais daquilo. Se você precisasse, você não estava ali 10 anos entulhando a sua casa, sem você ter botado a mão em cima. Mesma coisa roupa, mesma coisa emoções, mesma coisa medos, inseguranças e essa necessidade de ter garantias sobre o futuro, né? Então, é um momento que Júpiter e Mercúrio, o Júpiter num signo de emoção e o Mercúrio num signo de terra, né? Uma água com terra, a fertilidade, ela brota quando a gente aprende a deixar essas memórias, né? Na verdade, desaprende o peso dessas memórias para a gente poder se expandir, criar espaço. Porque quando tem alguma coisa pesando, alguma coisa limitando, eu não consigo crescer, eu não consigo me expandir. Né? Então, esse aspecto, ele é principalmente ligado a isso. Tá? E também traz para a gente essa ideia, né? Porque Mercúrio é mente, Júpiter é sabedoria, Câncer fala do coração, fala da alma, Mercúrio fala das questões de pensamento. Então, é um momento também que, quando eu faço isso, eu vou conseguindo, aos pouquinhos, alinhar a minha mente com o meu coração, o que eu sinto com o que eu penso. Então, esse momento é muito importante, né, para a gente poder transformar o nosso futuro, para a gente poder limpar esse terreno do que prende a gente pelo passado, né? E perceber também que o futuro ele só se transforma quando o passado ele é ressignificado, evitando esse apego, né, ao controle por necessidade de garantia de resultados nesse futuro aí, tá? Aí a gente tem na quinta-feira, no dia 14, às 11h24, mais ou menos, Mercúrio encontrando o Sol no signo de Touro, né? E aí a gente tem uma iluminação das nossas ideias, mas no sentido de mostrar para a gente onde que a gente está com ideias muito obsoletas, às vezes muito fixas, ideias muito fixas, muito rígidas, e que a gente precisa mudar para poder transformar esse futuro. Então, ilumina o mental, onde a gente está agarrado em planos, em ideias, em caminhos, em que a gente não faz mais sentido no presente, porque quem fez esses planos foi uma pessoa lá atrás. Então, a gente precisa perceber com essa iluminação mental no signo de Touro, essas ideias fixas, mas também as ideias que ainda têm valor e que merecem ser levadas à frente e plantadas nessa lua nova no signo de Touro, que acontece no sábado, aí, 2 dias depois. Né? Então, a gente tem esse períodozinho para poder refletir sobre isso. Né? E é uma clareza muito, muito forte de perceber que o primeiro passo que a gente tem que dar, ele tem que ser com muita atenção. É aquela ideia que de tudo que a gente dá atenção, cresce. Né? E esse primeiro passo, na lua nova no signo de Touro, ele tende a se sustentar no futuro. Então não pode ser sobre pressa, tem que ser sobre plano, tem que ser sobre organização, tem que ser sobre coerência, tem que ser sobre autoconsciência. Tem que estar com esses chakras todos alinhados, né? Ter com essa aura expandida, limpa, cristalina, brilhando, para poder dar esse primeiro passo para que ele se sustente e manifeste isso lá na frente na sua vida. Então, aí a gente segue para a lua nova no signo de Touro, regida por Vênus, que está no signo de Gêmeos, que mais uma vez fala sobre ressignificação de memórias, de ideias fixas, de planos. Existem outras oportunidades, você pode mudar de ideia, você pode fazer outras escolhas. Essa lua que estará conjunta ao Sol no signo de Touro, como o Sol fez conjunção com Mercúrio, Mercúrio está nesse imbróglio também. Vênus está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, né? E Mercúrio está no signo de Touro, que é regido por Vênus. Então tem uma recepção mútua aí. Então é muito bonito o que está acontecendo nessa lua taurina, porque a lua taurina, o touro tem ideias fixas e ideias rígidas. É teimosia. Mas é transformar essa teimosia em persistência, em determinação, que é outra coisa. Teimar é você ficar dando murro em ponta de faca, ou seja, ficar insistindo em coisas antigas que não fazem mais sentido. Determinação, obstinação, né, garra para seguir adiante, com calma, com prudência, aí sim. Mas sabendo que existem caminhos diferenciados que você pode escolher, né, com essa Vênus no signo de Gêmeos.
Você não tem, não há necessidade de ser fixo. Essa transição de lua minguando no signo de aquário, que é um signo fixo, com o sol no signo de touro, que é outro signo fixo, com uma lua nova no signo de touro, que é outro signo fixo, sendo que Vênus está num signo altamente mutável, super volátil, ele é flexível, ele é multifacetado, ele tá aqui, tá ali, tá acolá, sabe? Então, é a gente perceber que a gente não tem uma fórmula para chegar nesse lugar. É andando que o caminho se abrirá. Né? Então, vamos dizer assim, é uma elasticidade mental que a gente precisará ter para poder encarar essa lua nova no signo de Gêmeos aí, que estará com o Sol conjunto também aí, com o Sol e a Lua conjunta Mercúrio no signo de Touro, né? Mas com essa regência de Vênus no signo de desculpa, com essa regência de Vênus no signo de Gêmeos, né? Que traz para a gente a necessidade de flexibilizar um pouco essa mente, flexibilizar as escolhas, perceber que eu preciso fazer diferente do passado para que o meu futuro seja ainda melhor, para eu poder colher frutos melhores no meu futuro. Aí no final de semana a gente tem um negócio acontecendo, a gente, ó, lua nova no signo de touro. Só que no dia seguinte, Mercúrio, né, que teve nesse imbróglio aí da lua nova, ingressa no signo de Gêmeos e faz uma conjunção com Urano no signo de Gêmeos, que acabou de ingressar em Gêmeos também, está revolucionando o diálogo, a forma, tudo ganha velocidade. Né? Então, é um momento em que a mente praticamente faz um boom, explode, né? Pode bugar também, né? Porque a gente fica com muitas informações, muitas ideias, é que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 cursos ao mesmo tempo, né? Cursos curtos, com muita informação também podem acontecer, né? Então, a gente tem esse momento em que é marcada por uma ideia de amplificação da mente, né? Praticamente uma coisa meio Einstein, assim, eureka também, sabe? Mas aí é muita informação, é muito insight. Mercúrio está no seu domicílio, que é Gêmeos, né? Urano fica muito bem em Gêmeos também. Então, é porque são signos mentais, são planetas mentais em signos mentais. Né? O Mercúrio, o Urano é a oitava maior de Mercúrio, ou seja, é a mente mais elevada ainda. Quando os dois se unem no signo de Gêmeos, gente, é muita informação, é movimento, as ideias elas vão surgir como se fossem relâmpagos, muito rápidas, inesperadas. Quando você menos espera, você tem que ter um caderninho para anotar tudo que vai aparecer aí no final dessa semana e no início da próxima na sua cabeça, né? Elas podem ser brilhantes, mas também podem ser caóticas, né? Por quê? Porque é muita informação e você pode não ter o preparo, estar preparado. Por isso que serve a astrologia, né? Você pode não estar preparado para receber esse monte de informação. Então, já que eu estou falando, e tem um livrinho do lado, se prepare para essas ideias maravilhosas que vão aparecer do nada. Às vezes você está vendo um filme, alguma coisa assim, vem uma ideia brilhante na sua cabeça que vai transformar a sua vida e vai contribuir, obviamente, para esse plantio aí de nova semente de futuro que a gente vai plantar com determinação, com garra, com paciência, né? Porque esse aspecto de Mercúrio fazendo uma conjunção com Urano também aumenta essa ansiedade sobre o futuro e que a gente precisa ter ela bem controladinha, né? Para que a gente possa encontrar soluções, as portas, a gente vai encontrar portais de transformação importantíssimos, né? Que podem abrir novos caminhos, mas também a gente vai ter que ter muito foco, muito discernimento, muita concentração e, acima de tudo, muita coragem. Tem um aspecto que eu não falei e que ele acontece no dia 16, um pouco antes da lua nova no signo de touro, que é o Marte fazendo conjunção com Urano. Eu não lembro se eu falei isso no início do vídeo, mas ele vai colocar o dedinho lá na ferida. Né? Então, é o momento de curar essas feridas. É o momento de seguir adiante, mesmo com medo mesmo. A gente precisa curar esse medo para a gente poder seguir adiante. Então, é um momento que pede para a gente muito dessa garra e dessa coragem de perceber que quando a gente se cura internamente, fazendo essa limpeza interior, a gente também impulsiona a nossa vida com nossa força verdadeira, nossa coragem que vem de dentro. Tá bom, meus amores? Então a semana tá assim, muito louca, né? Muito. Tem um momento de calmaria, de introspecção, de reflexão. Depois, no final de semana, tem um Mercúrio fazendo conjunção com Urano, que é um negócio que parece que passa uma ventania na cabeça da gente, na mente da gente. Tem uma ideia da gente buscar coerência com mente e coração, ressignificar passado com o Júpiter e o Mercúrio aí, o Júpiter em Câncer e o Mercúrio em Touro, desapegando dessas coisas que pesam, trazendo a sabedoria do passado e deixando os pesos para trás. Né? Então tem muita coisa acontecendo, tá tudo explicadinho aqui embaixo. Lê esse texto, é muito importante para vocês poderem se guiar
durante a semana, mas durante a semana tem o Céu do Dia lá no Instagram, no Facebook, no meu Facebook pessoal também. Esse vídeo também vai estar lá, tá no site www.solumine.com.br, tanto o vídeo quanto o texto. Então, informação não falta, tá bom? Informações não faltam. Eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragem de tarô, radiestesia terapêutica, florais, radiestesia transformacional, mesa radiônica e muitas outras coisas, ok? É só entrar em contato. Uma semana incrível para vocês, saibam lidar com os altos e baixos e aprendam a se regular diante daquilo que lhe acontece com maior rapidez, para que a vida, que é curta, não fique mais curta ainda, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!